Boa noite, eu sou Jairo Barbosa e está no ar o programa Ponto de Vista, aqui na Cidade Ativa Online, a nossa TV online. Todas as segundas-feiras, esse encontro marcado aqui às 19 horas. Estou junto com vocês. E hoje, no Ponto de Vista, nós temos aí a entrevista com meu queridão, doutor Alexander Ribeiro. Ele é advogado especialista criminal. Mande o seu comentário e a sua dúvida e estaremos tirando aqui ao vivo. E antes da gente conversar aqui com o nosso querido doutor, participe do nosso super sorteio que nós teremos aqui na Cidade Ativa Online, a nossa TV online. Um cruzeiro de 7 dias para o Caribe, com um acompanhante. É só você se inscrever no YouTube da Cidade Ativa Online e ativar o sininho para receber as notificações. Se eu fosse você, corria lá agora. Participe dessa nossa grande promoção. Seja bem-vindo, Dr. Alexander Ribeiro, aqui no Ponto de Vista. Obrigado, Jairo. Boa noite aí para você, boa noite para aqueles que estão nos assistindo. É um prazer enorme fazer parte aí dessa programação junto com você, Ponto de Vista. E eu tenho certeza que hoje nós vamos esquentar aí a conversa aí com assuntos importantíssimos para a nossa sociedade. Legal, muito bem. Mas antes da primeira pergunta, eu gostaria assim, de quebrar um pouco o gelo. Sim. Quem é o Alexander? Alexander é esposo de Daniela, uma mulher maravilhosa, né? Pai de 4 lindos filhos, avô de um neto maravilhoso, né? E amante aí do futebol, sou palmeirense, né? Cristão, presbiteriano, né? Sim. Formado em teologia, também formado em matemática, formado em direito, pós-graduado em 3 áreas fundamentais do direito, na área tributária, criminal e eleitoral. Olha. E vemos aí trabalhando também em prol da sociedade, né? Não visando a profissão apenas os lucros, Sim. mas para servir a sociedade no geral. Eu acho que isso é muito importante. Legal. Aí já dá para você ter uma visão de quem é o Dr. Alex. Qual seria então a sua área de atuação, doutor? Eu atuo na área criminal, na área tributária e na área eleitoral, né? São 3 áreas que eu tenho uma pós-graduação em cada área, né? E tenho juntado essas 3 áreas para poder, então, dar aos meus clientes o suporte necessário, né? Como empresas, pessoas físicas ou jurídicas e mesmo os candidatos, né? Sim. Partidos políticos, candidatos, né? Que tentam aí a carreira política. Então a gente junta todas essas áreas para atender melhor a essas demandas, né? Quando um candidato, ele já fez lá a figurinha dele, O santinho? o santinho dele, já aconteceu do camarada já ter pago aí um dinheirinho bom e ele tá com um probleminha lá tem bastante. Ir atrás de vocês? Tem bastante problemas com questões de campanha, propaganda, né? Hoje tem diminuído bastante, né? Porque a lei ela tem sido bastante rigorosa e os tribunais também têm fiscalizado isso, né? De maneira rigorosa. Então, tem diminuído bastante, mas ainda tem, é lógico, né? Principalmente nessas cidades de interior, né? Onde se tem infelizmente, muita compra de voto, essa coisa toda, né? Ainda tem algumas infrações, mas no geral tá progredindo. Está progredindo. Tá. Legal. Falar sobre
seu escritório ou áreas de atuação, assim, você usa isso também para dar aulas? A gente estava conversando Ah, aqui. sim, verdade. O meu escritório, ele fica no centro de Campinas, né? Eu tenho um sócio, o doutor Heitor, um grande amigo, né? Ele é especialista na área empresarial e civil, né? A gente faz uma parceria muito importante. Eu também leciono, eu dou aulas a escolas preparatórias para concurso público, né? E gosto muito de lecionar o direito penal, né? E o direito constitucional. É o que eu tenho lecionado no momento. Nessa área sua aí que você falou agora, a área penal, qual livro que uma pessoa hoje que está estudando isso, ele é o primeiro livro que ele tem que estar na pauta ali, que ele tem que decorar? Puxa vida, Jair, tem bastante, viu? É, O direito penal, ele é muito vasto, né? E tem literaturas infinitas, né? O direito penal, ele tem literaturas alemãs, inglês, sim, alemão, inglês, né? São literaturas são imprescindíveis para quem vai militar na área criminal, né? Ferrajoli, por exemplo, um grande escritor do direito penal. Nós temos no Brasil o Eri Lopes Júnior, que é muito também recomendável, né? Muitos livros já, bastante livros aí, bastante autores importantes. sim, legal. E a média de um advogado hoje, assim, entre o curso e estar trabalhando, quanto tempo? Bom, o curso de Direito são 5 anos, né? 5 anos. Aí depois de formado o cidadão, ele sai com um diploma de bacharel em Direito, né? E, bom, o curso de Direito é muito amplo, né? Ele tem um leque fabuloso, né? Ele pode atuar na área dos concursos públicos, né? Na magistratura, na promotoria, na polícia, polícia civil, polícia federal e em diversas áreas. E ele pode também ser um advogado, né? E evidente que aí ele passa pelo crivo da prova da ordem, né? Muito temido aí por todos os estudantes de direito. É sofrido. Essa parte que o doutor falou agora, o que pega nesse quesito aí quando a pessoa vai fazer lá o fechamento dele, para ele receber o canudo? Ah, é incrível, porque são 5 anos e são 5 anos de expectativa. Jairo, a minha turma, ela tinha, se não me engano, me falha a memória, 130 alunos Olha, e se formaram 25. puxa, Porque ao longo do tempo do curso é feita uma peneira, né? Feita uma peneira e às vezes as pessoas nos primeiros semestres já vão percebendo que não é a sua área, porque é muita leitura, exige muita leitura, né? Muita concentração, muito estudo, né? Então, assim, realmente, para que uma pessoa saia da faculdade, um profissional do direito, né? Ele precisa se dedicar muito aos estudos, realmente se debruçar aos livros e ler, e estudar e pesquisar bastante. Essa é a diferença quando a pessoa sai da faculdade de Direito. Eu acho que é o divisor de águas. É aquele que realmente estudou, realmente pesquisou, realmente se dedicou tempo para a leitura. E exige bastante. Existem livros e 1.200 páginas, 1.300 páginas. Então, realmente exige bastante da da pessoa. pessoa que está estudando. Então, existe o estudante ou estudante, né? Legal. Isso faz toda a diferença. Alexandre RC está dizendo ali, melhor programa online do Brasil, obrigado. E também está falando, é uma pergunta ali, deixa eu ver, um dos melhores advogados da região de Campinas e do Brasil. Ele te conhece? Ah, Olha.
Eu não estou recordado. É tantas pessoas, né? Talvez seja um cliente, não sei. Pode ser, né? Mas obrigado, né, pelo reconhecimento. Legal. E deixa eu ver aqui, eu tinha mais uma pergunta aqui. Ah, essa daqui eu vou perguntar agora. Uhum. Você não tem medo de defender um criminoso? É uma pergunta. Eu dou risada, acho engraçado. Como eu disse no início, né, eu sou cristão, eu sou presbiteriano, e o pessoal da igreja me pergunta às vezes: poxa vida, você vai defender um criminoso? Sabe, Jairo, interessante a sua pergunta, é a pergunta de muitas pessoas. Eu acho que o advogado criminalista, ele é muito criticado por este ponto de vista, né? Ele é, Por isso que nós estamos no programa ele é Ponto muito de Vista. criticado, até que alguém precise de Disso. um advogado criminalista. Porque hoje, a sociedade, a gente costuma dizer, eu costumo dizer nas palestras que dou, nas aulas que eu ministro, existe um princípio chamado princípio do risco. O que é o princípio do risco? Se eu vivo numa sociedade, eu vivo à mercê dos riscos que ela contém. Por exemplo, se eu tenho a carteira de habilitação e tenho um veículo e saio com o meu veículo para trafegar o trânsito, pronto, ali está o risco. Né? Eu corro o risco de colidir, de machucar alguém, de tirar a vida de alguém. Sim. Né? Então, existe essa teoria, chama teoria do risco. A teoria do risco em todas as áreas, no casamento, no trabalho. Exato. Porque quando você entra na fábrica e você coloca todos aqueles aparatos para o trabalho, né? Então, aquilo ali para se evitar algum acidente, né? Sim. Então, porque se vislumbra a possibilidade de haver um risco, né? Exato. Então, a sociedade traz isso. Então, ninguém está imune de praticar um crime. Legal. Ninguém. Muito boa a resposta, doutor. E eu tomo por mim, eu fiquei 26 anos trabalhando numa empresa que eu era motorista de teste. E nessa empresa a gente fazia diversos testes com o carro. E muitas pessoas às vezes nos perguntavam, né? Falaram assim, lá vocês dirigem lá a torta direita, vocês não têm velocidade, né? Vocês lá faz de tudo, dá cavalinho de pau. E não era nada daquilo que as pessoas pensavam de nós, porque a gente tinha também uma rota a ser seguida. Mas, ao mesmo tempo, você dirigia alguns carros protótipos e isso aí dava esse medo também. Você corria risco. Vai que eu quebrasse ou não fizesse aquela curva. Né? Então, tem tantas coisas que a gente vê na nossa vida hoje. Olha lá, Alexandre, esse tema, ponto de vista, é sensacional. E ela também pergunta ali, minha família é de Sumaré e me falou que ele é um advogado muito bom. Ah, que legal. Ela Obrigado. Manda um abraço lá para ela. Muito obrigado, Alexandre. Muito obrigado, Alexandre, a toda a sua família aí de Sumaré. Obrigado pelo reconhecimento. Obrigado mesmo. O Ivan Beraldo de O Ivan nós conhecemos, né? Olha lá. Que legal, Ivan. Parabéns por vocês, meus amigos, pelo programa. Obrigado. Obrigadão, Ivan. Um abraço. Ele é de Indaiatuba. Ele é de Indaiatuba. De Indaiatuba. Ah, ele é parente do Claudemir, né? Isso, exatamente. Nosso amigo lá. Claudemir, rapaz, se deixar ele aqui, ele canta a noite inteira. É verdade, Claudemir. Se a turma não falar para ele assim, para, ele não para. Não para. Verdade. Ricardo Mota. Boa noite, Jairo. Seu programa está cada vez melhor.
o que motivou o senhor advogado, o que motivou a ser advogado criminalista? Obrigado aí pela pergunta, Ricardo. Muito interessante. Bom, na verdade, quando eu entrei na faculdade, eu entrei com um objetivo de não advogar. Sim. Eu queria, sim, ter a carteira da OAB, estar habilitado para advogar, mas eu queria apenas trabalhar como um professor de faculdade, dar aula, lecionar no ensino superior. Essa era Sua meta. a minha meta, né? E então durante o tempo foi correndo e as oportunidades foi acontecendo, né? Porque a gente muitas das vezes vai estudar direito, a gente é apaixonado pelo direito, pelos temas, por todos os conceitos, por toda a história que envolve o direito, e muitas das vezes a gente não sabe, Jairo, para que lado a gente vai. Sim. Então tem muitos colegas que vão para a faculdade e falam, minha meta é ser um juiz, e sai advogando. Outros dizem, olha, a minha meta é ser um advogado da área civil, e de repente a vida dá uma viravolta, e os clientes que o procuram são outros, e aí ele se torna um tributarista, um criminalista. Da minha parte, Jairo, realmente foi os clientes que me foram aparecendo. E é interessante essa pergunta, porque as pessoas que foram me contratando no início eram pessoas que haviam sido incriminalizadas sem ter cometido crime. Olha, isso que é interessante, né? E aí eu fiquei, emocionado com isso. Casos assim, é evidente que a gente tem que omitir nomes aqui, né? Mas casos assim, assim bastante interessante que moveu a minha direção para isso, né? Para advogar na área criminal. Muito embora eu não atue somente, mas eu agrego à área criminal outra plataforma do direito, mas é exatamente isso. Pessoas que me procurou, que não haviam cometido crimes, que eram exatamente inocentes e que estavam presas. Olha, Jairo, isso é terrível, né? eu estava assistindo um programa, uma reportagem na televisão, e exatamente estava passando isso. Pessoas que foram presas, mas que não cometeram crime. E no Brasil, infelizmente, isso é muito comum. E eu quero deixar assim bem claro para aqueles que estão nos assistindo o seguinte: muitos dizem a justiça ela é demorada. Imagina se não demorasse. Então ela precisa demorar porque ela precisa ter certeza que aquela pessoa cometeu. Criminosa ou não, cometeu crime ou não, Então, existem perícias, existem logísticas para isso, existem diversas coisas que, várias ciências para comprovar. Que junto com a ciência do direito penal, contribui para chegar à verdade real. Porque o que se busca no direito penal é a verdade real. Certo. Então é isso daí. Então o que agrega ao direito criminal? Quais são as ciências? A medicina, a química, a psicologia. E várias ciências agregam ali para poder buscar a verdade real. Isso é interessante. O senhor falando isso, eu vi também uma reportagem e devido a um fio de cabelo conseguiu tirar a pessoa de dentro da cela. Pois é. E já estava lá há muito tempo. Então é por isso que às vezes se a gente não sabe disso, você procure saber que é isso que está acontecendo. A Luciana Ramos Luga. Boa noite, parabéns pelo programa. Gostaria de que explicasse, por gentileza, sobre a progressão penal, bem como, se possível, sobre a aplicação das penas quando a pessoa é funcionário público, porque certos direitos não estendidos ao presos
como o caso dos políticos, porque o tratamento é diferenciado, dando a eles prisão domiciliar. Ai, Jairo. Bom, a pergunta, obrigado, Luciana. A pergunta é bastante extenso, né? E isso dá, assim, margem a muitas discussões, né? A progressão penal, ela tem, assim, eu tenho o costume de dizer, Jairo, a lei, ela tem um espírito, o espírito da lei. Sim. O que busca a lei? Por que a lei foi escrita? O que gerou a lei? O que fundamentou aquela lei? Né? O que busca a lei? Bom, então a progressão, ela tem assim a finalidade, Jairo, de buscar a pessoa que está presa a ela voltar à sociedade e poder voltar a progredir na sociedade como pessoa, a produzir como pessoa, se reconstruir como pessoa. Então, a progressão. Então, por exemplo, nós temos o crime comum, onde a pessoa ela comete um crime comum. Qual é o crime comum? Crime de roubo, né? O artigo 157, e de repente ela é primário, uma pessoa que é primário, nunca cometeu um crime, e não tem nenhum agravante, nada que atenua aquele crime, é o artigo 157 caput. E de repente o juiz sentencia aquela pessoa a 5 anos de prisão. Então, quando ela está no sistema prisional, ela cumpre 1/6 da pena, ela vai para o regime fechado, ela cumpre 1/6 da pena, e aí ela tem um benefício do regime fechado passar para o regime semiaberto. E ali, e o regime semiaberto dá a ele outros benefícios. Por exemplo, as saidinhas, né? As famigeradas saidinhas. A pessoa, dia dos pais, dia das mães, enfim, né? E dá esses outros benefícios para a pessoa que está no regime semiaberto. Aí ela cumpre mais 1/6 dessa pena. E aí ela passa para o regime aberto. Mas antes disso, cumprindo 1/3, ela pode ir para a liberdade condicional, que o próprio nome diz, é uma liberdade condicionada a determinadas diretrizes que o juiz passa, né? Entendeu? Então a progressão é para que fazer o quê? Progressivamente aquela pessoa venha voltar para o convívio social. Então o espírito da lei entende que ela não pode sair do regime fechado porque ele é um criminoso, né? E aí ele passar diretamente e já ir para a sociedade, assim, ela não está preparada, segundo o entendimento hoje, né? Certo. E estudos patológicos também, né? Estudos psicológicos também faz, porque infelizmente o sistema prisional, ela não atinge o fim porque ela foi criada, né? Ela não traz benefícios para o preso. Muito pelo contrário, muito malefício. E traz de volta para a sociedade uma pessoa transformada muitas das vezes para o mal. Exatamente. É nesse ponto aí que eu gostaria de dar só um break aqui, gente. Quando o camarada está no semi-fechado, né? Semi-aberto. Agora, quando ele é jogado lá e depois ele vai passar pro aberto. Ou ele vai para ou ele conquista a liberdade condicional, sim, ou já o regime aberto. Tá, mas ele tem algum tratamento diferenciado para já o advogado dele já sabendo que ele pode, tipo, o ano que vem ele pode ser liberto, mas tem um acompanhamento para essa pessoa, para ele voltar para a sociedade? Ou... Então, o acompanhamento deveria ter. Eu conheço uma prisão em Minas Gerais, em Pouso Alegre. Eu fui visitar o sistema e eu fiquei impressionado. É uma colônia, então lá tem lavoura, e os presos, lá não tem portão, é tudo aberto. Os alojamentos são impecáveis, limpos, sabe? Tudo bem limpinho, os presos trabalham na agricultura,
Eles produzem ali tijolos também, tem um departamento que faz aqueles blocos, né? Sim. Então, eles trabalham, eles estudam, eles Olha. têm acesso à educação. Então, muitos acabam terminando seus estudos ali. Muitos até cursam ensinos superiores ali. Então, existem algumas cidades e alguns estados do nosso país que têm um programa legal que ajuda o preso a sair dali com um pensamento bastante diferente. Mas, lado contrário disso, é muito maior o número das penitenciárias que não tem nenhum suporte. Infelizmente, o Estado não dá para o preso esse suporte, né? Legal. A pergunta ainda dela a Sim. respeito aí dos benefícios que algumas pessoas têm aí, né? Políticos e tal. Olha, eu vou resumir essa pergunta dela, até pelo tempo que nós temos aqui. Infelizmente, existe uma diferença entre justiça e direito, Jairo. É uma diferença gritante entre justiça e direito. Eu vou dar um exemplo assim, bem claro para todo mundo entender. Você constrói sua vida, você tem muitos imóveis, né? E pelo esforço do seu trabalho, a sua competência, e de repente acontece uma tragédia na sua família, uma separação, um divórcio, e a pessoa carrega metade de todos os seus esforços, e outra pessoa se usufrui disso. A pessoa diz, isso é injusto, mas é o direito. Então, assim, existem os beneficiários, sim. Nós vivemos um sistema penal no país bastante delicado, né, para não dizer outra palavra. E pessoas aí são beneficiadas, sim, pelo poder que tem, poder aquisitivo. Infelizmente, tem isso no país. Legal. Realmente tem isso. O Marcelo Hasegawa é um dos diretores aqui do programa, também da Cidade Ativa Online. Boa noite, Jairo e amigos do programa. Parabéns pela entrevista com o Dr. Alexander. O que convidado acha da liberação do porte de armas e o governo federal, ao invés de fazer um projeto de investir na segurança pública, transfere então a responsabilidade de se proteger dos bandidos para o cidadão brasileiro? Marcelo, obrigado pela pergunta. Bom, o que eu acho sobre a liberação da arma, né? Eu acho fantástico. Eu acho fantástico, eu estou dando a minha opinião, né? Eu acho que isso daí é uma evolução muito importante, né? Mas, Marcelo, vamos colocar aqui os pontos, né? Os pontos e vírgula. Eu acho isso muito fantástico, mas o nosso país, a nossa sociedade brasileira, não é civilmente desenvolvida, capaz para receber isso. Para isso, infelizmente, não é. Não é mesmo. Porque, como o doutor falou aqui, gente, por muito pouco. Olha, você já imaginou você estar num trânsito, que nem já aconteceu comigo, e a pessoa... Você está na sua ali só porque você está na frente dele. Você está na frente da pessoa e você não desviou seu carro, o camarada vem para cima e ele, se você deixar, ele te arranca você de dentro do seu carro pelo vidro. Verdade. De tamanha é assim, a raiva que a pessoa está. E se tiver com a arma, então? E a nossa cultura não está preparada, Jairo. Nossa cultura não nos preparou para isso, né? Infelizmente, não nos preparou para isso. Realmente, a gente vê muitos casos de bandidos que invadem residências, que fazem pessoas idosas reféns, que estupram crianças, né?
E nesse momento, vê como que a pergunta dele é bastante pertinente e traz uma divisão. Eu disse que é algo fantástico. Sim. Mas não estamos preparados. Não estamos preparados, né? A nossa história, a nossa raiz histórica já nos deflagra para isso, já mostra e já revela isso. E não estamos preparados para essas coisas. Vai fomentar o mercado bélico, né? Vai fomentar o mercado bélico e vai fomentar a criminalidade, né? E agora, sobre o investimento que ele disse do poder público, realmente, eu acho que o investimento, Jairo, ele parte dos policiais, né? Também. Que infelizmente é uma categoria que ganha muito pouco, muito desvalorizado pelo que faz. Eles são guerreiros, são heróis, né? E que estão 24 horas, estão na rua, estão colocando a vida em risco, né, pela sociedade. E a sociedade não tem enxergado isso. Exato. Não tem enxergado isso. Né? Nós estamos passando hoje, Jairo, por um problema social muito delicado no país. Muito delicado. E a gente precisa ter muito cuidado com certas determinações que são dadas aí. Né? Legal. O Júnior Alves, um dos internautas que está nos assistindo. Boa noite, Jairo, e a todos da TV Cidade Ativa Online. Doutor, o senhor poderia me informar se existe alguma lei que não obrigue a vacinação de crianças, porque não gostaria de vacinar meu filho? Sou totalmente contra. E pessoas que são testemunha de Jeová não são doadores e receptores de transplantes de sangue. Júnior, obrigado pela pergunta. Muito legal a sua pergunta. Tenho muitos amigos que são da Testemunha de Jeová, respeito bastante, né, a religião. E a pergunta é uma pergunta bastante interessante. Existem aí uma balança, uma balança que está balanceado aí direitos fundamentais, Jair. É o direito da criança, que é o direito intransponível, né? E existem aí os direitos da religião, né? E esses direitos, quando elas se conversam um contra o outro, existe um balizamento, né? A Constituição, ela nos permite interpretá-la quando dois princípios constitucionais se bicam, vamos dizer assim, aí um tem que prevalecer sobre o outro. Sim. O princípio que mais equivale aí, o que está mais sobrevalente aí nessa questão, nessa briga. Olha, sinceramente, não conheço nenhuma lei a respeito disso. Né? Que obrigue, né? Que obrigue, né? Mas, evidentemente, que a criança, ela precisa da vacinação. Né? E eu acho que quando se trata de uma criança, existe uma responsabilidade muito grande. Né? E o Estado, ele tutela os direitos da criança e do adolescente. Né? Então, acredito eu que você, impedindo que uma criança se vacine, você está impedindo, dentre muitas outras coisas, o direito à vida. Eu acho que isso, no pesar da balança constitucional, eu acho que isso traz um peso maior. Sim. Né? Muito bom. Eu gostaria, assim, da gente rever aquela pergunta lá que o doutor tem um projeto. Ah, sim, Jair. Esse projeto lá. Legal, legal. Eu tenho um projeto na cidade de Jaguariúna, né, onde eu me resido atualmente. É um projeto, o nome é Transformados para Transformar. O que é esse projeto? É um projeto de combate à violência doméstica. Eu tenho como parceira desse trabalho, e foi ela que batizou e que deu esse nome, a doutora Andressa, né, uma Master Coach, né, palestrante, muito amiga, né, muito próxima,
e estamos juntos nesse desenvolvimento desse projeto. Esse projeto, o mês que vem, passa pela sessão de votação na Câmara Municipal de Jaguariúna, porque vai se transformar num projeto de lei, Olha. né? E abraçou comigo esse projeto também uma vereadora da cidade, a Inalda, e o prefeito Gustavo Reis também, né? E abraçou a ideia, e esse projeto, ele nasceu exatamente das experiências que tivemos no escritório, de pessoas que foram vítimas de violência doméstica. A violência doméstica, né, que a gente conhece hoje, é a violência contra a mulher. Exatamente, a Lei 11.340, que é a lei famigerada e conhecida Maria da Penha, e que dispensa aqui os comentários da Maria da Penha, porque todo mundo conhece a história da Maria da Penha. Essa lei, ela trouxe evoluções importantíssimas na legislação penal. Por exemplo, houve, através dela, mudanças no entendimento do crime de estupro. Um exemplo sobre isso, antes, o estupro era quando efetivamente havia penetração, a conjunção carnal, literalmente. Hoje, o estupro, ele ultrapassa esse entendimento. Às vezes, um gesto, um assédio, já se pode configurar aí um estupro, né? Então, a Lei Maria da Penha, ela trouxe a ideia do feminicídio, né? Da lei do abuso sexual. E hoje, por exemplo, no ônibus, a gente está acostumado a ver na televisão, né? Os abusos, as pessoas que se esfregam no ônibus, né? E pessoas que se aproveitam da aglomeração de pessoas para abusar sexualmente da pessoa que está lá. Então, a Lei Maria da Penha, ela trouxe uma evolução, né? Uma evolução. Mas eu percebi que a Lei Maria da Penha, ela, é lógico, ela abarca, ela traz esse embasamento aí, esse favorecimento para a mulher, isso até porque o nosso histórico no Brasil, né, favoreceu isso daí, a agressão contra a mulher. Mas percebemos, Jairo, que a agressão, a violência doméstica, ela ultrapassa a mulher. A violência doméstica, a Organização Pan-Americana de Saúde, ela já, na sua pesquisa, ela considerou a violência doméstica como uma gravidade de uma problemática de saúde já da nossa sociedade, né? Sim. E ela ultrapassa a questão da violência da mulher, ela abarca os filhos e abarca a sociedade. Mas como pode a lei, a violência doméstica contra a mulher atingir a sociedade num todo? Um exemplo disso é que a violência contra a mulher aumentou em número maciço e definitivo de pessoas doentes. Isso daí desemboca no sistema de saúde. Olha. Essas mulheres que precisam de psicólogos, terapeutas, de médicos, de tratamento, e isso começa a inchar a máquina pública, a pesar a máquina pública. Por quê? Quando a violência acontece e essas mulheres vão procurar médico, ajuda, assistência, vai para o médico, existe quem vai pagar isso daí? A sociedade, que vai custear isso daí. Quando existe uma violência doméstica, não é só a mulher que sofre, mas o filho. Então, a sociedade, a violência doméstica também gera filhos para as drogas, para a violência, para a criminalidade. Né? E isso, quem vai negativamente recepcionar isso? A sociedade. Porque o filho da violência doméstica, amanhã ele, não estou dizendo que é regra geral, estou dizendo pode, existem as exceções, pode gerar criminosos na sociedade. E quem paga por isso? Aí nós temos aí o sistema penitenciário abarrotado, né? E inúmeros problemas aí na nossa cidade, né? Legal.
Eu estava vendo aqui, nós temos um vídeo para ser apresentado. Nós vamos tomar uma aguinha. Sim. E de volta Ok. já já. Todas as segundas-feiras, a partir das 19 horas, não percam aqui na Cidade Ativa Online. Ponto de Vista, com ele, Jairo Barbosa. Não perca todas as terças-feiras, às 19 horas, o maior jornal do Brasil. A Voz do Mundo, levando a vocês todas as notícias do Brasil e do mundo. Fique ligado aqui na Cidade Ativa Online. A nossa TV online. A programação mais polêmica, sem dúvida, Liderança no Bairro, começa agora dia 4, quinta-feira, às 20 horas, aqui na Cidade Ativa Online. Vamos falar tudo a respeito dos seus bairros e de seu município. Não perca essas polêmicas que vai vir a respeito de políticos, de prefeitos e de vereadores que se encontram no poder. Liderança no Bairro, quinzenal, a partir do dia 4, aqui na TV Online, às 20 horas. Não percam. Você gosta de saber mais sobre saúde, terapias naturais e como se cuidar melhor? Então não perca Saúde Ativa todas as quintas-feiras, às 19 horas, na Cidade Ativa Online, a nossa TV online. Espero por você! É isso aí, galera. Eu sou o Jonathan Arbex. Estaremos aqui todos os sábados às 18 horas com o Aperta Start, aqui na Cidade Ativa Online, a nossa TV online. Até lá! Olá, pessoal! Assistam todos os domingos às 10 horas da manhã o Japão Show, aqui na Cidade Ativa Online, a nossa TV online. Minasama, konnichiwa! ジャパンショープレゼンターのマリです。いつもありがとうございます。こちらのシダジアチバオンラインでは毎週日曜日の朝10時に、皆様にジャパンショーを生でお届けしております。それではこちらのチャンネルシダジアチバオンラインでまた来週もお会いしましょう。皆様を心よりお待ちしております。それではよろしくお願いいたします。ありがとうございます。Não percam de segunda a segunda uma programação feita para você. Domingo, não percam Mulheres Extraordinárias, às 16 horas, com Márcia Passos. Quer divulgar a sua empresa, marca, o seu comércio? É um talento artístico? Você é cantor? Fale com a Cidade Ativa Online, a nossa TV online, pelos telefones 11 99903 8834 e 11 40 21 55 70. 11 99903 8834 11 40 21 55 70. Marileide, nossa cultura não está preparada. Mas está sendo, né? Está sendo. Aline Barbosa, boa noite. Por que no Brasil a justiça é lenta? Realmente, a justiça ela é lenta. Mas em muitos casos, Aline, obrigado pela pergunta, em muitos casos, eu prefiro que seja lenta, né? Principalmente na questão criminal, porque a justiça ela não pode precipitar-se na questão de condenar uma pessoa. Olha, quando a pessoa acusada de um crime, ela vai à delegacia, alguém vai representá-la na delegacia, ou ela é pega, surpreendida no flagrante delito, em questões assim, o que está cometendo um roubo, qualquer tipo de crime, o delegado de polícia ele quer resolver aquilo rápido, de maneira sumária, rápido. Então o que ele quer? Ele quer mostrar serviço para a sociedade, quer dar respostas para a sociedade, porque está todo mundo cansado de tanta violência. Então o que o delegado faz? O delegado, na delegacia, ela utiliza. Essa pergunta é importante, Jair.
Sim. Eu vou tomar só um pouquinho de tempo Fica dessa tranquilo. pergunta, porque na delegacia impera-se o princípio inquisitório. E no judiciário deveria ser o acusatório. Eu vou explicar isso. É lógico que são termos técnicos, mas eu vou falar de maneira prática para todo mundo entender. Lembra da Inquisição? A Sim. história da Santa Inquisição? Né? As pessoas eram queimadas, levadas à tortura, sem serem julgadas, sem passar por um crivo de um julgamento justo, sem levantamento de provas. Né? Então, os cristãos, nos primeiros séculos, sofreram muito na Inquisição, pessoas que eram acusadas de bruxaria. Né? E que não eram bruxos, né? Exato. Pessoas como Arquimedes e outros pensadores incríveis da nossa história que foram perseguidos, exatamente porque criam na ciência, né, no desenvolvimento. Então, para eles, era bruxaria. Então, o que acontece? A Santa Inquisição, olha o nome, Inquisição, eles inquiriam, né, a pena de morte sem se passar por um crivo de provas. Sim. Se realmente aquilo era verdade, se aquilo era mentira, se aquilo era bruxaria, se não era. Na delegacia impera-se o crivo inquisitório. O delegado não quer saber de provas, se tem prova, se não tem prova, que tem testemunho, se não tem. Ele já vai e já pega o resumão, coloca o pacote e manda para o Ministério Público, que por sua vez também pega o que já vem mastigado da delegacia e já oferece a denúncia para o juiz, e o juiz, que por sua vez é o último a receber ou não essa denúncia, acaba recebendo na maioria das vezes. Então, imagina se o país fosse, o sistema penal fosse inquisitório. Pronto. Né? E arrebentava. Né? Imagina, né? Imagina, a gente vê casos na televisão de pessoas que foram acusadas de estupro, de abuso de menores em escolas. E as pessoas, o que as pessoas fizeram à sociedade? Foram lá e queimaram a escola, derrubaram a escola, quase mataram os donos da escola. Isso aí passou na televisão, né? Não quero falar nomes nem nada, mas imagina isso. Isso é a maneira inquisitória. Sim. Eu tenho um cliente e uma pessoa atravessou na frente, estava bêbada, embriagada, atravessou na frente dele, na avenida, e ele colidiu. Essa pessoa saiu do carro e foi agredi-lo fisicamente. Ele empurrou a pessoa para se proteger. A pessoa já estava embriagada, era um senhor de idade. Ele perdeu o equilíbrio, caiu e bateu a cabeça e veio a óbito. As pessoas que estavam um pouco distante, por isso eu digo, há pontos de vista como você vê a verdade. Exato. Cada pessoa enxerga a verdade de uma forma. E as pessoas testemunharam e disseram que ele deu socos nesse homem até ele morrer. Puxa. Então, isso é inquisitório, porque ninguém quer saber se é verdade ou não. Ninguém ouve os lados. Então, a justiça realmente, ela é tardia, mas ela tem pontos por isso. A própria legislação, os fatos, né? E os cuidados, e também inúmeros processos que existem aí nas varas judiciais aí, espalhados por todo o Brasil. Então, assim, a demora, em certos casos, ela se faz necessária. E que continue demorando, e que continue se apurando para ver o que se apura é verdade ou se é mentira. Certo. Está respondida então a Aline Barbosa. A Luciana Ramos, obrigado pela explicação. Pode, por favor, nos explicar quando a legítima defesa é real, já que estão tentando armar a população, como fazer com que o cidadão entenda que não pode usar a arma alegando legítima defesa. Abraço a todos. Obrigado, Luciana. É
É uma pergunta bastante importante, né? Sobre legítima... Quando é que a legítima defesa é real? Né? Eu costumo, quando uma pessoa pergunta sobre legítima defesa, eu já me reporto à aula que eu tive com um advogado, com um delegado chamado Luiz Carlos. E ele deu um exemplo fabuloso. Ele gostava de brincar nas aulas, né? Ele dava aula de direito penal para nós e ele dava aulas e a gente brincava o tempo todo, dava risada com ele. E ele deu um exemplo, ele falou assim: eu estou deitado na minha cadeira de praia, na beira da minha piscina, na minha casa, tomando um suco, e está meus meninos na piscina brincando, a minha esposa, minha família. E de repente, ele dizendo, né? Um vagabundo pula o muro da minha casa, altamente armado, e vem fazer-nos refém. Se eu estou armado, eu mato ele. E eu estou nos meus direitos. A legítima defesa, ela tem um ponto obscuro. Por exemplo, olha como que isso também é psicológico. Você está no seu comércio, no balcão, desapercebido ali, ocupando-se com os seus deveres. Ora, colocando a mercadoria nos balcões, enfim, olhando as coisas, arrumando, e você é surpreendido com alguém com uma arma e te pede ali seus pertences. Debaixo do balcão, você tem uma arma que ele não está vendo. Existem reações químicas no ser humano e são psicológicos, e cada um tem um jeito de se defender. Tem gente que é assustado, vai pegar essa arma e vai dar 10 tiros na cara do bandido. E não acerta. Não, pode até acertar, mas é um exagero enorme, né? Então, o judiciário entende que isso não é uma legítima defesa. Pronto. Que, por outro lado, existe aquele mais frio, mais calmo, que pega a arma e dá um tiro no joelho, no pé. Pronto. Ixi. Ou só aponta, enfim. Essa é a legítima defesa. Então, assim, existem muitos pontos de vista que se discute essa legítima defesa, né? Então, o judiciário hoje entende, pela jurisprudência, que o excesso pode deixar de caracterizar a legítima defesa. Legal. O Marcelo Hasegawa, outra pergunta lá, doutor. Interessante essa pergunta, viu? Privatização seria uma saída para a crise do sistema prisional brasileiro? Marcelo, obrigado pela pergunta. Essa pergunta é muito legal. Eu sou a favor da privatização, né? Eu acho que isso gera empregos, né? Eu acho que as questões tributárias elas vão se equilibrar, né? Porque aí agora já não entra mais a questão só criminal, mas agora entra a questão tributária do país, né? Se eu tenho condições, eu tenho uma empresa e eu posso tutelar o sistema prisional no estado de São Paulo, outros no estado do Rio de Janeiro, outros no estado de Minas Gerais, enfim, por todo o nosso país, se essas empresas têm condição de dar o suporte para o sistema prisional, eu acho que isso é fantástico, eu acho isso maravilhoso. Isso Legal. vai dar, isso vai gerar emprego, Sim. né? Isso pode gerar realmente reabilitação no ser humano, porque inúmeros programas sociais podem ser implantados no sistema e realmente trabalhar a vida espiritual dessa pessoa, a consciência dessa pessoa, né? E trazê-lo à luz da sociedade novamente com uma nova roupagem. É ele ressignificar a vida dele na sociedade de novo. Então, eu acredito, da minha parte, particular, que o Estado não tem condições mais de ficar à frente disso, porque está sucateado, né? Os nossos agentes penitenciários sofrendo todo tipo de ameaça, né?
Aqui uma pausa, um parêntese, né? Ao pessoal dos direitos humanos. Eu vi uma cena horrível, numa penitenciária, o pessoal fez uma rebelião e bateram muito no agente penitenciário. E o pessoal dos direitos humanos foram socorrer os que estavam presos, mas o pobre coitado do agente penitenciário, a banhos de sangue, não recebeu socorro. Então, eu acho assim, a privatização, ela seria muito importante. Muito importante, sim. Eu acredito que seria muito importante. Legal. Doutor, até aqui está indo bem. Eu agradeço aí a sua vinda aqui e a gente fica assim meio... quando a gente estava procurando trazer um advogado criminalista, a gente ficava pensando assim, quem que eu vou buscar, né? E aí, como a gente já conhecia o doutor, eu falei assim, é esse cara, a gente tem que levar lá. Eu que agradeço pelo carinho de todos vocês. Nós estamos aqui na TV Cidade Ativa Online e tem mais uma pergunta lá. Quais os objetivos que pretende ainda alcançar? O objetivo pessoal, eu acho que já alcancei, né? E os objetivos pessoais que tenho, eu acredito que já tenho as alcançado, né? Legal. E aprove Deus aí, se tiver mais alguma coisa que eu possa ser útil na Terra, né? E fazer a vontade dele, que assim seja, né? Legal, muito bom. E qual a metodologia utilizada para combater a violência doméstica? Bom, falando do projeto, né? Também. A metodologia que nós vamos usar é trabalhar a consciência da sociedade. Na prevenção. Né? Porque se nós trabalharmos na prevenção através de palestras, de um trabalho pedagógico nas escolas, nas faculdades, na sociedade, a gente pode reconstruir um pensamento social, né? Voltado ao direito do ser humano. Não o direito só da mulher, mas o direito do ser humano. Né? Porque tanto mulher quanto homens, crianças, jovens, adolescentes e idosos, elas precisam ser tuteladas pelos seus direitos, alcançadas pelo seu direito. E a metodologia que vamos usar é exatamente isso, Jari. Nós pretendemos trabalhar com a educação, reeducar a sociedade. Trazer à sociedade a consciência o que é a violência doméstica, o que ela pode trazer de negativo para a sociedade, quais são os reflexos, né, disso tudo. Sim. E eu também, Jairo, acredito que a violência doméstica, pela experiência que eu tenho vivido, ela não está só a pessoa da mulher. Hoje, muitas mulheres estão utilizando a medida protetiva da Lei Maria da Penha como arma de vingança, como um instrumento vingativo contra o homem. Isso como experiência, como advogado e atuando na área, defendendo pessoas, né, que estão sendo processadas aí por violência doméstica. Mas que à medida que a mulher tem a medida de proteção a favor dela, ela começa a usar essa medida de proteção para se vingar do seu ex-marido, do seu ex-parceiro. Isso aí se torna pior que uma arma, né? Que a gente Não, isso é uma violência psicológica. Eu tenho cliente que ele não mora mais na casa dele. Ele mora de favor. Ele está doente, psicologicamente abalado, porque é um homem que trabalhou a vida toda, é um ser humano que nunca cometeu um crime, né? E de repente hoje ele se vê aí abalado psicologicamente por causa disso, ficou preso alguns meses,
E foi um período muito difícil, foi um período de recesso. A gente teve que correr aos juízes de plantão, né, para ver se conseguia liberá-lo. Não foi possível. Logo depois que voltou o recesso, o juiz liberou. Mas você conversa com essa pessoa, você vê que essa pessoa ficou abalado, Jairo. É incrível como a pessoa que não está acostumada com o sistema penitenciário e que não é um criminoso, e que entra ali no sistema, ele sai de lá transtornado. Olha, eu tive uma pequena experiência desse negócio de prisão aí, lá na minha adolescência, quando eu morava lá em Botucatu ainda, a gente morava perto de um lugar lá meio pesado, e eu estava caminhando lá perto de um bar, daqueles botecos que tinha, e tinha uma festa lá, e a pessoa me deu uma taça. Eu me lembro que ele me deu uma taça de vinho, uma coisa assim, e eu estava com aquela taça na mão, e de repente chegou o camburão. O camburão chegou e era dia de sexta-feira. E naquele dia lá, quando era pego na sexta-feira, ele só liberaria o camarada na segunda-feira. Então ele ia passar sexta, sábado, domingo lá no Chilindró. Eu tinha o quê? 16 anos. 16 para 17 anos. Me aconteceu isso comigo. A minha primeira experiência com o negócio de camburão. Eu falei, meu Deus, olha só, aonde eu fui cair, né? Então é esse tipo de coisa. Agora, quando você vê a pessoa na própria casa sendo ameaçado, né? Um pai de família sendo ameaçado pela esposa, e essas coisas que a gente está vendo, então, somente... Realmente a mulher, ela inicialmente, existe um preconceito, um machismo, né? Mas um histórico no nosso país, né? Mas hoje, isso... E engraçado, Jairo, que a lei está fazendo do homem agora uma vítima. Né? Está encurralando o homem e fazendo com que ele fique debilitado. Quando alguém é acusado de violência doméstica e vai enfrentar uma delegacia de polícia, ele já é maltratado ali. Já de cara. Não se quer saber quem é, quem não é, como aquilo que eu já havia falado, né? O sistema inquisitivo. Então, hoje em dia, Jairo, a palavra da mulher tem um peso muito grande. Um peso muito grande. Eu costumo até brincar, né? Brinca-se com todos, mas não brinca com uma mulher. Olha, eu tô ficando aí sem dar o alô ali para Naikara Castro. Boa noite. Obrigado por você estar nos assistindo. Boa noite. Deixa eu ver aqui se tem mais. Doutor, uma pergunta. Me responde uma coisa a respeito do caso do Neymar que aconteceu agora, já que estão falando a respeito de mulher. Uma pergunta aqui, Jair. Ah lá, já saiu. Olha que legal, né? O caso Neymar, né? O caso Neymar, eu costumo brincar com os alunos, né? O caso de Neymar é o caso da mulher, é a síndrome da mulher de Potifar. Na Bíblia, a Bíblia registra uma história fantástica, né? No livro do Gênesis, e José estava no palácio, né? Não vou contar toda a história, que é uma história muito longa, até o porquê que ele chegou no palácio no Egito. Potifar gostou muito do menino, né? O menino, onde ele colocava a mão, Deus o abençoava, multiplicava. Então Potifar colocou ele como mordomo da sua casa. E a Bíblia diz que ele era um jovem muito bonito, vistoso e forte, né? Acredita-se, os mais estudiosos da Bíblia, os contemporâneos, que José tinha na época 17 anos, então era um rapazão, né? E pela sociedade e pela a cultura daquela época, tinha uma estatura grande, né? Avantajada, eram homens fortes naquela época. Sim. A mulher de Potifar se apaixonou e queria de qualquer forma
namorar-se com ele, Sim. né? E cometeu adultério, enfim. E ele fugia. A Bíblia diz que ele era temente a Deus e ele fugiu. E longe de mim, né, fazer tal coisa contra o meu Senhor. E teve um dia que ela foi agarrá-lo e ele saiu correndo e ela ficou com a capa dele, com a roupagem de cima, né? Sim. E ela, quando ela se viu nessa situação, ela começou a gritar. Socorro, socorro, alguma coisa do tipo, né? José quis me agredir sexualmente, tal. E aí colocaram ele na prisão. Foi. Ninguém quis apurar se era verdade ou não, né? Então é o síndrome da mulher de Potifar. A primeira Maria da Penha. Como é o nome da mulher lá que me fugiu até da cabeça, o nome da mulher que acusou o Neymar? Nádia. Esqueci o nome. Nadiara, né? Agora esqueci o nome, Jairo. Mas não importa, enfim. Eu não participei desse inquérito, não sei quem é inocente ou não. Sim. Ou quem é, se realmente aconteceu alguma coisa. Mas, quem sabe aconteceu, mas no bem bolado ali do casal, né? Às vezes surge uma ideia e o outro não quer, e de repente, na flor no aquecimento que existe ali, pode ter ocorrido alguma coisa, enfim, mas ela, na minha modesta parte, né, sem pré-julgamento, tanto dela quanto dele, eu acredito que houve um exagero, né? Um exagero. E uma pessoa como o Neymar não tem necessidade de praticar um estupro. Exato. Né? Do meu ponto de vista, né? Humildemente falando, né? Dando o meu parecer, né? Eu acredito que ele não tenha necessidade, até pelas suas condições, pelo que ele não tem necessidade de forçar ninguém para ter uma relação sexual, né? Verdade. A Márcia Passos, melhor programa do Brasil. Obrigado. Obrigado, Márcia. Marcelo Hasegawa. Ele está ajudando a gente, é Nájila. Nájila. Aê, Marcelão. Ele tá ligado. Tá ligado, né? Obrigado, Marcelo. Ai. Nájila, isso mesmo. Olha, é um caso difícil, né, de analisar, né? Sim. E você vê que ele fica manchado, como José do Egito ficou com a imagem manchada. Foi. E quantos Josés do Egito tem no Brasil hoje com a imagem manchada, sem ter feito alguma coisa? E não se apurou prova. Olha como que o direito vê. O direito vê a prova que está nos autos do processo. Esse é o grande problema. No caso dele, as vestes dele era a prova na mão dela. Se ele fez ou não, ninguém quis saber. Não tinha um exame ali para ver se foi feito penetração, ou se houve agressão física, se teve hematomas, não tinha. Né? O marido acreditou na palavra dela, os serviçais também, que pegou naquele ato ele correndo e ela e deduziram realmente. E foi. Quantas pessoas mentindo hoje num processo para acabar com a vida das pessoas, né, Jairo? Eu tenho um cliente que é acusado de estupro. Sim. E o judiciário entendeu realmente que houve um estupro, né, infelizmente, mas ele nunca cometeu. E esse é um caso assim que mais eu me emociono, porque ele esteve no meu escritório em 2015, chorando junto com a esposa e as filhas. Olha. E contou a história exatamente como aconteceu. E um homem trabalhador, né? Carteira registrada desde criança, né? E assim, uma história que mexeu muito comigo, porque no dia da audiência, o nobre magistrado entendeu que ele deveria ser preso no ato da audiência. E a gente entrou com habeas corpus, 2 dias depois ele voltou para as ruas. Mas foi assim algo que marcou muito a minha vida, porque conhecendo a história, a família, o desespero. E chegamos até a última instância, mas os julgadores, né, com toda a excelência do saber jurídico que eles têm, eles pegaram a verdade dos autos e condenou ele a 9 anos de cadeia. Olha.
Um homem que a vida toda trabalhou, tem família, tem criança, tem filhos, né? E se sujeitar a uma prisão tão dura. Isso me marcou bastante na minha carreira. E foi por isso que eu me enganjei, porque eu tive o privilégio de defender muitos inocentes. Legal. Alguns que foram absolvidos e outros, como esse caso, infelizmente eu não consegui. Poxa, Mas é bem complicado. Bem complicado. legal. Deixa eu ver aqui. Quais as possíveis soluções? Essa aí é a última pergunta dessa noite. Eu acredito que fala sobre as dificuldades do judiciário, né? Sim. As dificuldades que o judiciário enfrenta com a questão aí daquilo que nós estamos falando sobre a violência doméstica, né? Sim. Então, o judiciário enfrenta muitos problemas. Por quê? Conversando com um amigo juiz, ele falou para mim, Alex, nós temos um grande problema. Nós somos juízes, nós somos imparciais. Nós representamos o Estado. O Estado, ele dita o direito. Ele olha o que está nos autos e ele tem que fazer conforme a lei. Né? Mas a gente sabe das enormes complicações que existem, de como está abarrotado as delegacias, que não dá conta mais da questão. Né? E isso é um problema muito, muito grave. Eu vejo um problema, no meu ponto de vista, um problema sério na Lei Maria da Penha, que está realmente nessa questão inquisitória e sumária. A pessoa que é acusada de violência automaticamente tem contra si uma medida de proteção. Então ele tem que ficar 500, 200, sei lá quantos metros longe da mulher. Eu acredito que, após isso, o judiciário deveria fazer uma audiência de custódia o mais rápido possível para ouvir as partes. Porque a medida de proteção parece que não tem fim. Olha. E a legislação é contra a pena perpétua. E uma das questões aí que eu levanto nas minhas teses é: até quando vai durar uma medida de proteção? Porque, como no caso que eu contei do cliente que não está morando na própria casa, porque a vítima mora a 50 metros da casa dele, e se ele voltar para a casa dele, ele está menos daquilo que o juiz determinou, e ele pode ser preso, então ele tem que morar num lugar onde que ele não tem história, a casa própria há 35 anos, e ele tem que morar de favor dos outros. Ele tem na casa uma oficina, porque é um exímio marceneiro, né? E ele tem perdido muitos clientes. Então, assim, passando por bastante dificuldades. Imagina, Jairo, que condição é essa? Então, até quando determina-se, até quando dura uma medida protetiva? E o judiciário não determina. E seria importante o judiciário determinar quanto tempo vai durar a medida de proteção. E já automaticamente, Jairo, tentar uma audiência rápida de aproximá-los para ouvir os dois. E o magistrado poder sentir, apalpar a questão que está diante dele e ele poder dizer, olha, a medida é quebrada agora, eu revogo, ou ela continua, né? Eu acredito que o judiciário também deveria se pautar numa questão também de profissionais da área da psicologia, né? Médicos que possam agregar aí, né? Então, assim, é fabulosa, majestosa, gloriosa a lei, mas existem alguns pontos que me deixam assim bastante intrigado. E nesse caso, o senhor ainda está com esse caso na mão. Estou com esse caso. E para dar um revertério aí nesse negócio aí, teria que conversar com a mulher? Então, é uma questão delicada. Olha, essa pessoa, ela sofre hoje 3 processos criminais injustamente.
né? De um ele já foi absolvido, os outros 2 estão em inquérito policial, ele tem uma medida protetiva ainda contra ele, né? E é bem complicado, né? Porque se resolveu vingar-se, essa é a questão, né? Então, não sei os motivos que levou, né? Se quer um relacionamento, se quer reatar o relacionamento novamente, mas enfim, existem muitas questões, Jairo, amigo que está me vendo, né? Há muitas questões na Lei Maria da Penha que, pontos até pequenos, e poderiam trazer uma qualidade melhor para a legislação e também uma certeza jurídica melhor para a sociedade, porque a gente vive com certos pontos da violência doméstica uma incerteza jurídica. Sim. Uma incerteza jurídica, porque se ele não consegue voltar para casa e o juiz não determina o tempo que dura a medida de proteção, qual é a esperança que ele tem? Nesse caso, nenhuma. É complicado. Para quem quiser entrar em contato com o Dr. Alexander Ribeiro, os telefones para o contato aí é o 19 9873 4367. É o 19 98736 4367. Muito obrigado. Eu que agradeço, Jairo. Participação, nós estamos chegando no final do ponto de vista de hoje e já quero agradecer ao Dr. Alexander pela atuação sua aqui. Eu que agradeço a sua companhia, seu convite de todos aqui, né? Obrigado. Dessa emissora tão querida, eu fico assim bastante feliz de poder servir a sociedade. Legal. Agradecemos a todos os internautas que participaram conosco e não percam amanhã, às 19 horas, o jornal A Voz do Mundo, com os apresentadores Roberto e Bruno. Uma ótima noite a todos vocês e até a próxima segunda-feira com mais um ponto de vista. Tchau, tchau. Boa noite. Vou dar um grito agora mesmo. Vou gritar bem lá no alto da colina. Vou gritar perto de Deus para ver se eu consigo encontrar a luz divina bem lá nos pícaros dos montes verdejantes. Vou gritar pedindo paz e muito amor. E o meu grito vai então descer a serra e vai levar por toda a terra o nome santo do Senhor. Eu vou pedir para Jesus salvar meu povo que da luta não descansa. Eu vou gritar para dizer que Jesus Cristo é a única esperança. Tenho certeza que o meu grito vai ser ouvido pelo nosso Salvador. Quero que os homens nunca esqueçam de gritar: viva, viva Jesus Cristo, nosso Deus e nosso amor. Quero que os homens nunca esqueçam de gritar: viva, viva Jesus Cristo, nosso Deus e nosso amor. Jesus
meu povo que da luta não descansa. Eu vou gritar para dizer que Jesus Cristo é a única esperança. Tenho certeza que o meu grito vai ser ouvido pelo nosso Salvador. Quero que os homens nunca esqueçam de gritar: viva, viva Jesus Cristo, nosso Deus e nosso amor. Quero que os homens nunca esqueçam de gritar: viva, viva Jesus Cristo, nosso Deus e nosso amor.